Você já tentou tudo que estava ao seu alcance, mas parece que os seus relacionamentos, ou talvez esse relacionamento em específico que você está vivenciando agora, não dá certo. Você gostaria muito que desse, mas você não consegue entender o que é que acontece para que, vez após vez, seus relacionamentos não funcionem, ou para que esse relacionamento que durante tantos anos pareceu funcionar, agora não funciona mais, né? Bom, meu nome é Mônica. Mais detalhes sobre quem eu sou não vem ao caso agora, que esse canal ainda está começando. Mas eu sou uma pesquisadora muito curiosa a respeito das leis do universo, da mecânica quântica, da neurociência e da espiritualidade. E hoje eu quero conversar com você a respeito de relacionamentos. Por que é que, embora você faça tudo o que está ao seu alcance, outra pessoa também pareça se esforçar, parece não haver ressonância entre você e seu parceiro e o seu relacionamento parece não se desdobrar da forma que você gostaria? Bom, primeiro eu preciso dizer que eu vivi isso durante muitos anos na minha vida, né? Estou agora aqui no alto dos meus 37 aninhos e eu sempre fui conhecida como uma pessoa do dedo podre. Eu tive uma criação muito complicada, tive pais ausentes o tempo inteiro, né? E desde cedo eu notava que eu tinha uma carência que precisava ser preenchida. Eu achava que quando eu encontrasse um relacionamento perfeito, né, aquela pessoa dos meus sonhos, tudo isso ia passar. Mas eu não tinha o grau de consciência que eu tenho hoje para avaliar como isso era perigoso e como isso fazia mal para mim e para os meus relacionamentos. Então, naquela época, eu achava que o problema era do outro, né? Meu primeiro namorado foi mais ou menos com 16 anos e foi um namoro que durou assim, foi um relacionamento que durou muitos anos, mas foi muito caótico. É uma história que eu tenho até vergonha de contar hoje em dia, porque eu não sei como que eu não tive um amigo, na verdade eu tive, né? Eu não ouvia. Eu não sei como que eu me prestei a esse papel. E depois desse relacionamento vieram outros, semelhantes inclusive. Então muitas vezes eu encontrava pessoas que tinham uma química incrível, mas sempre tinham um problema. Uma ex-namorada que eles eram apaixonados, ou uma ex-namorada problemática. Teve um que eu me envolvi durante alguns meses, depois eu descobri que era casada e a esposa estava grávida. Teve um que passou muito mal e foi internado. Quando ele foi internado, ele achou que ia morrer. Aí me ligou para me dizer que tinha uma namorada de 6 anos. Então, assim, os ciclos se repetiam muitas vezes. E eu não conseguia entender. Como eu não tinha o conhecimento necessário para poder equilibrar essa situação, fazer a avaliação correta do que estava acontecendo, né, para poder entender as minhas emoções e quebrar esses ciclos, eles se repetiam e eu colocava a energia no lugar errado. Então, primeiro que eu colocava a culpa no outro, eram os homens que não prestavam, né? Então, eles não prestam, eles são safados, eu só escolho homens problemáticos. E aconteceram algumas vezes de eu ter um namorado e eu estar muito, muito apaixonada e esse namorado terminar comigo. Ele não me queria mais, estava naquela. Na verdade, nem chegava a namorar. Sabe aquele ficante de muitos meses? E aí, ele não me queria mais, ele terminava e eu sofrendo aquela coisa e ele dizia, não, porque eu não tô pronto, não quero namorar. E aí, 3, 4 dias depois, ele aparecia namorando com outra pessoa. Já aconteceu, inclusive, de casar com outra pessoa. Tipo, terminar comigo um mês depois, namorou, poucos meses, tá casando, tá tendo filho. Então, assim, ai, só porque eu só escolho homens safados. Essa era a crença que eu tinha, que o problema eram os homens, que eu dava o meu melhor, que eu era maravilhosa, porque eu dava o meu melhor, eu era, né, me cuidava, eu era inteligente. E o problema eram os homens errados que eu escolhia porque eu tinha um dedo podre. Essa era a minha crença, certo? Essa minha crença por muitos anos me levou a um outro relacionamento. E esse outro relacionamento que essa minha crença me levou foi um relacionamento mais longo. Então, aconteceu dentro desses meus dedos podres eu ter algumas possibilidades de relacionamento com homens que eram diferentes, que faziam tudo por mim, que me queriam, que me tratavam como uma princesa. E esses homens eu não queria porque não tinha química, não tinha faísca, não tinha interesse, não tinha desejo. Esses eu não queria, né?
E aí, de tão cansada de me envolver com homens que tinha aquela química, aquela coisa envolvente que eu achava que era o homem da minha vida, mas nunca dá certo. E de lembrar que eu tive alguns homens diferentes que eu não quis, que poderiam ter sido bons maridos, eu pensei, não, o próximo que aparecer, eu vou tratar diferente, eu vou dar uma oportunidade. E isso, percebam, foi dentro de um cenário onde eu ainda não tinha consciência do que eu tenho hoje. Eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, tudo o que acontecia nessas situações de dedo podre, eu jogava a culpa nos homens e jogava o resto do lixo na minha autoestima. Porque eu colocava a culpa neles de maneira consciente. Mas inconsciente, eu não sou merecedora. Eu não sou boa o suficiente. Ninguém gosta de mim, ninguém me dá valor, né? Eu vou acabar sozinha. Por que que eu sempre sou traída? Eu sempre sou deixada para depois. Eu sempre sou a segunda opção. Então, de maneira inconsciente, esse lixo emocional ele ia se acumulando. Então, eu era uma mulher que era muito segura no primeiro momento, na paquera. No relacionamento, quando eu passava ali pro quarto, quinto encontro, onde a coisa já ficava mais... Eu era insegura, eu era chata, eu era insistente, eu ia atrás, eu ficava... fazia jantar, queria bolar viagens, eu pressionava. Quando a gente põe pressão em uma coisa, em qualquer situação que a gente coloca pressão, a coisa não se materializa. Essa é uma lei do universo. E eu colocava muita pressão, eu pressionava muito, eu comandava muito, eu tinha muita iniciativa, muita energia masculina, porque eu precisava fazer acontecer. Eu era carente, eu era insegura, então eu tinha que dar conta, aquilo tinha que acontecer, eu precisava agarrar aquele homem, porque se eu tivesse um relacionamento, todos os meus problemas estariam resolvidos, todas as minhas carências, todas as minhas feridas. Se você está se identificando com isso, talvez você não entenda o tamanho do problema que isso é. Mas se você está se identificando, é só você olhar para os seus resultados hoje, que você vai enxergar o tamanho do problema que é. Ficamos exaustas, cansadas, com a autoestima no pé. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí, depois de muitos anos com esse dedo podre, acusando os homens, né, tentando comandar ali a situação, controlar a situação, não dando certo, cheio de lixo emocional acumulado, eu pensei, não, a próxima oportunidade, o próximo cara bacana que me apareceu, eu vou dar uma chance, porque eu acho que é isso que o universo quer me dizer. E aí apareceu um cara muito bacana, que me tratava muito bem, como uma princesa. E naquele desespero daquela autoestima no chão, no pé, daquela necessidade, aquela carência, aquele querer construir uma família, eu disse, eu vou ter que dar uma chance. Não tinha química nenhuma. E eu disse, eu vou ter que dar uma chance pra esse rapaz, porque ele é bom, vai ter que ser. Pra encurtar a história, não tinha química, não tinha faísca, não tinha desejo, não tinha ressonância nenhuma. Mas ele preenchia algumas listas, alguns itens da minha lista de pré-requisitos. Por que eu digo alguns itens? Porque sequer deu tempo de eu conhecê-lo verdadeiramente para ver se de fato ele preenchia os requisitos do homem que eu queria para minha vida. Não deu tempo. Eu fui atropelando as coisas, tamanha a minha ansiedade, tamanha a minha carência, tamanha a minha necessidade de formar uma família que eu nunca tive. Fui atropelando, mesmo sem ter ressonância. Então hoje, para que você possa entender o relacionamento que você tem hoje, o homem, a mulher que está ao seu lado, é totalmente compatível àquilo que você está vibrando. Você já ouviu falar assim, os opostos se atraem? Nós temos duas máximas que a gente sempre ouve, né? Os opostos se atraem e semelhante atrai semelhante. Como é que pode os opostos se atrair se semelhante atrai semelhante? É porque essas frases elas estão em contextos diferentes. Como é que os opostos se atraem? Aí a gente está falando de temperamento. Então, uma pessoa muito explosiva, ela atrai uma pessoa que é mais serena, que é mais calma, né? Uma pessoa que é muito proativa,
Ela vai atrair uma pessoa que é mais, que fica ali aguardando a ação da outra, para que elas possam se complementar, se encaixar, né, como chave cadeado, como uma peça do quebra-cabeça. Então, nesse sentido, os opostos se atraem. Porém, os opostos se atraem nessas características de personalidade. Mas quando nós estamos falando em vibração, é o semelhante que atrai semelhante. Então é muito comum você ver casais que dão muito certo, onde uma fala demais, o outro fala de menos, uma vai e faz acontece, o outro espera, um vai lá e ganha dinheiro e faz acontecer, a outra pessoa cuida dos bastidores. Esses são os opostos que se atraem, mas a ressonância de energia, de vibração, ela precisa ser a mesma. E isso pode ser preocupante para você nesse momento, porque você deve avaliar a pessoa que está do meu lado. Hoje, ela está ressonando comigo. Se o relacionamento está dando certo, tá? Se está tendo química. Se está tendo química, vocês estão na mesma sintonia, na mesma vibração. Ah, mas a pessoa é um problema, ela me trata mal. Exatamente. Por que é que você está vibrando na mesma frequência dessa pessoa que lhe trata mal? Por que é que você está aceitando esse tipo de coisa? Por que é que você está dando espaço para que o outro avance? Se não está bom desse jeito que está, você precisa parar de vibrar na mesma sintonia dessa pessoa. Você precisa subir sua régua. Você precisa vibrar mais alto. Não aceitar esse tipo de coisa. Então, existem relacionamentos onde o casal começa igual, né? Então, se conhecem, aquele namorinho, os dois estão vibrando ali da mesma forma. Um começa a se desenvolver mais do que o outro. Começa a ganhar uma expansão de consciência. Geralmente isso acontece com a mulher, mas pode acontecer com o homem também. Eu tenho conhecidos amigos nessa situação. Começa a expandir a consciência, começa a refletir mais, começa a se melhorar como pessoa. E a outra pessoa não. Aí esse que começa a se evoluir, começa a chamar, né? Vamos lá, vamos fazer. E a outra pessoa, não. Resistência. Não. Inevitavelmente vai chegar uma hora que, se a outra pessoa não acompanhar, não vai haver mais ressonância entre esse casal. Então, muitas vezes você tá com uma pessoa ali que você até nem tem sofrimento, não tem agressão, não tem nada do tipo, mas parece que a energia não bate. Vocês estão vibrando em frequências diferentes. E essa pessoa que eu resolvi dar a oportunidade, que era um cara bacana e tudo mais, que eu vivi muitos anos nesse relacionamento, eu não entendia porque que nunca tinha ressonância, nunca tinha. Fiz terapia, tentei tudo que vocês puderem imaginar, mas não tinha química, não dava liga, o negócio. Estávamos em estações diferentes, como estações de rádio. Eu sempre vibrei numa estação e ele na outra. Em determinado momento eu comecei a me desenvolver, ele também, mas a gente nunca se encontrou, nunca se encontrou. Significa dizer que não tem chances nenhuma de haver ressonância em algum momento? Existe, mas é muito difícil. Se desde o começo não houve ressonância, não houve vibração semelhante de energia, é muito difícil que aconteça lá na frente. Pode acontecer. Existem casais, principalmente dentro das religiões, que se conhecem e casam puramente por questões religiosas e, com o passar do tempo, vão desenvolvendo amor, carinho, química, vão ressonando ali, vão entrando na mesma vibração. Pode acontecer. Mas não quer dizer que vá acontecer. Depende muito da vontade dos dois e realmente da vibração, que possa ser igual, semelhante. No meu caso não deu certo, né? E existem casos também que aquele casal tá igual, começa a haver uma expansão de consciência, um sobe, aí o outro vai começa a se desenvolver, opa, subiu demais, e aí aquele que estava na frente ficou para trás. E veja bem, eu não gosto nem de usar esse termo de frente e trás, porque parece que um é mais do que o outro, não é isso, tá? Não é sobre isso, mas é sobre diferenças mesmo de vibração, né? O sertanejo que toca naquela estação de rádio não vai tocar na estação que toca música clássica. São estações diferentes, não tem ressonância entre os dois tipos de onda de informação. Então, para que você tenha um relacionamento
que seja um relacionamento que tenha futuro, que tenha paz, que tenha harmonia, que tenha química, precisa haver ressonância de vibração. E nós precisamos alinhar essa ressonância, essa vibração com os valores do casal, né? Então é preciso que você faça escolhas conscientes. Então, primeiro, antes de se relacionar com qualquer pessoa, ou antes de desistir de um relacionamento, cuide das feridas emocionais. Cuide daquela criança ferida. Não busque entrar num relacionamento para poder suprir algo que te falta da infância, uma carência, um afeto que você não teve. Não busque querer ser ouvida porque você não foi ouvida quando era criança. Não busque ser validada porque você não foi validada quando era criança. Busque primeiro entender que você é suficiente. Uma metade não pode entrar num relacionamento querendo encontrar a outra metade, a metade da laranja. Isso não existe. Você precisa entrar num relacionamento sendo completa, se bastando. Então, cuide de se desenvolver. Se você não está num relacionamento, perfeito, faça isso agora. Mas se você está, antes de decidir sair de um relacionamento que não está bom, procure se desenvolver, olhar para você. Porque depois que você olhar para você e se desenvolver, essa decisão vai ficar muito mais fácil, muito mais clara. E os desdobramentos que vão vir a partir daí vão ficar nítidos para você. Você vai enxergar com mais nitidez mesmo, mais clareza, entendeu? Vai ficar mais fácil identificar o que está acontecendo. Por que essas mudanças estão vindo exatamente agora, né? Então, busque se desenvolver, curar essas suas feridas, se bastar. Aí sim você pode entrar num relacionamento com uma pessoa que também se basta. Se você só atrai pessoas problemáticas, é porque você é uma pessoa problemática. Eita, será que dói ouvir isso? Se você atrai uma pessoa que está te fazendo mal, você está fazendo mal a alguém. Ai, não, mas eu faço tudo do melhor, eu dou o meu melhor. Não, eu também achava que eu era essa pessoa que eu dava o meu melhor, que eu era uma mulher incrível, porque eu não era valorizada. Eu era chata, controladora, insegura. Entendeu? Eu era essa pessoa. Quem ia querer ficar com uma pessoa assim? Uma pessoa que pesa no relacionamento, que não tem leveza, só tem cobrança. Eu era essa pessoa. Ah, mas só tem cobrança porque o outro deixa você insegura. Não, só tem cobrança porque tu é chata, controladora. Essa era a mulher que eu era. Entende? Então, se você não curar as suas feridas, você vai continuar atraindo pessoas dessa forma. Então, primeiro, você se transforma. E aí, à medida que você for se transformando, se você está sozinha, você vai perceber que as pessoas que vão se aproximando são pessoas mais compatíveis à sua nova versão. E se ainda estão se aproximando pessoas que têm outros relacionamentos, comprometidas, pessoas problemáticas, pessoas... Às vezes tem um padrão que se repete, né? Quase sempre é o mesmo padrão. Porque ainda tem coisa em você que precisa ser curada. Aprender a colocar limites, aprender a dizer não, aprender a decidir, não, esse aqui quero um relacionamento, mas assim eu não aceito. Esse tipo de relacionamento eu não quero. Se você começar a atrair pessoas que não são mais pessoas problemáticas, pessoas que têm química, pessoas que estão preenchendo aqueles requisitos que você pediu nas suas visualizações, é porque você está num caminho de evolução bacana. É porque você está indo em direção a uma expansão de consciência, uma evolução espiritual. Você está de fato curando as suas feridas. Você está de fato tendo que oferecer em um relacionamento saudável. Então, observe isso antes de entrar ou sair em um relacionamento, para que você possa agora analisar a ressonância. Então, por que que no meu relacionamento atual não está tendo química, a gente não está se batendo? Se está tendo química, mas mesmo assim os valores estão muito divergentes, você quer ir para um lugar, você quer remar em direção a um lugar e o seu companheiro quer remar em direção ao outro. E aí vale a pena para você continuar dessa forma? Não é sobre querer mudar o outro, consertar o outro tem o direito de tomar as decisões dele. Você está tomando as suas decisões?
Pode ser que tenha química, mas por que é que está tendo química? Por que é que vocês ainda estão ali em ressonância se você quer coisas totalmente diferentes da outra pessoa? Então, se é esse o caso, vá se trabalhando que naturalmente vocês vão se desconectando. Ou a outra pessoa começa a te acompanhar, porque ela quer continuar, ou vocês vão se desconectando. E aí, desapegue do que não te serve mais. E se você está sozinha, para que você possa ter ressonância com uma pessoa que está de acordo com aquilo que você quer, vá se trabalhando. Porque muitas vezes, o que acontecia comigo também? Eu queria um relacionamento leve, alegre, eu queria um homem que fosse provedor, mas que apoiasse os meus sonhos, mas eu não era essa pessoa. Então, se você tem um desejo de ter um relacionamento assim, que o seu relacionamento seja assim, ou que você tenha um relacionamento assim, e não está acontecendo, é porque você ainda não é essa pessoa. Pode doer ouvir algo assim, mas essa é a verdade. Tá? Porque se você fosse essa pessoa, naturalmente esse tipo de pessoa que ia se conectar com você. Tá? Então, esse meu relacionamento, esse meu último, que era totalmente diferente, que era uma pessoa que me tratava bem, por que é que não teve ressonância? E ainda assim eu insisti. Porque não era para ser essa pessoa, mas as minhas feridas me colocaram naquele lugar. Eu estava vibrando aquele lugar. Então é por isso que essa pessoa chegou até mim, porque senão ela não teria nem chegado. Se minhas feridas estivessem muito bem curadas, essa pessoa não teria nem chegado. Não teria campo eletromagnético para ela se aproximar de mim, ou para eu dar corda para que ela se aproximasse. Então, curar as minhas feridas teria sido muito importante naquele momento, mas eu precisava passar por isso. Foi um relacionamento longo. Eu precisava passar por isso para me desenvolver, para enxergar o que hoje eu estou vindo aqui te contar. Entendeu? Por que eu estou trazendo isso para você? Para que, de repente, esse possa ser o seu momento. O meu momento chegou através de conteúdos assim, através de recados como esse. Joelho no chão, pedido, Deus me ajuda, me mostra a saída. E recados como esse chegaram para mim, para que eu pudesse refletir e começar a minha mudança interna, a minha expansão de consciência. Talvez esse seja o seu recado. Então, por quê? Continuo atraindo esse tipo de pessoa que tem uma química maravilhosa, mas não está dando certo. Porque você ainda é essa pessoa que só pode estar com pessoas assim. Evolua, trabalhe o seu emocional, cure as suas feridas, aprenda a dizer não, coloque limites, trabalhe a sua autoestima para que você não esteja mais em ressonância com esse tipo de pessoa. Ah, eu estou num relacionamento que a pessoa é maravilhosa, mas não tem química, não sei mais o que fazer. Evolua. Trabalhe a sua vibração. Eu mereço mais, eu quero mais. Eu vou me trabalhar, vou me desenvolver para que você não esteja mais em ressonância com esse tipo de situação. Porque se não tem ressonância de química, mas vocês ainda estão ali, de uma forma ou outra, vocês estão vibrando na mesma frequência. Relacionamentos de sucesso, eles só são relacionamentos de sucesso porque as pessoas vibram na mesma frequência e estão felizes com aquilo que estão vibrando. Esse é o grande problema, entendeu? Quando nós não estamos felizes com aquilo que nós estamos vibrando, precisamos elevar a vibração. E elevamos a vibração mudando comportamentos, pensamentos, ou melhor, mudando pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, primeiro refletimos, pensamos, mudamos o nosso sentimento, curamos as nossas feridas e começamos a agir diferente, colocando limites e decidindo aquilo que nós queremos atrair, as pessoas certas que nós queremos atrair. Abrimos espaço para aquilo que precisa sair, para que aquilo que nós decidimos e nos lapidamos para ser possa entrar. Pense sobre isso. Reflita a respeito disso, dos relacionamentos que você tem hoje e dos relacionamentos que você quer ter. E entenda que a pessoa que está ao seu lado hoje, ou as pessoas que estão passando pela sua vida, estão vibrando exatamente com aquilo que você é. A mudança, ela precisa começar dentro de você. Ela precisa ser interna,
Pensamentos, sentimentos e ações, comportamentos. Entender que a mudança começa dentro de você, começa a mudar o seu jogo, coloca o poder da mudança nas suas mãos. É assim que você começa a ter novos resultados. E é por isso que muitas vezes você quer mudar, mas não consegue. Porque você não está fazendo o link perfeito entre pensamentos, sentimentos e ações. É assim que a gente muda a vibração. Não é só com frases de afirmação, não é só com meditações. Nós precisamos dessas três vertentes, né? Poderosas em ação. Pensamento, sentimento e comportamento. Para que a gente possa ter novos resultados. E que a gente possa, de fato, atrair os relacionamentos que nós sonhamos, que nós desejamos. E que não chegaram ainda, porque nós ainda não somos a pessoa que é digna de ter esse relacionamento. Deixa eu só completar aqui com uma coisa que eu ouvi uma vez, que é uma frase que é muito comum por aí, que diz assim, o que é seu está guardado, não, o que é seu não chegou ainda porque Deus está caprichando. Deus não está caprichando em nada, Ele já caprichou, está tudo feito. Toda a criação está consumada. Aquela pessoa incrível que você sonha, ela já existe, ela está por aí. Ela está sozinha, ela está com outra pessoa, num relacionamento que ela nem quer. Ela está por aí. O relacionamento que você sonha já está à sua espera. A casa dos seus sonhos está à sua espera. O dinheiro que você tanto quer já está por aí, circulando nas mãos de alguém, esperando para ir para sua mão. Por que ainda não aconteceu? Será que Deus tem que caprichar e trabalhar tanto para trazer o melhor para você? Ou é você que precisa trabalhar e se lapidar para estar pronta para receber o que já é seu? Então aqui eu quero deixar esse convite para você. Reflita sobre isso. E tome isso como uma libertação. O poder está em suas mãos. Você só precisa se trabalhar para estar à altura daquilo que você quer ter. Você atrai aquilo que você é, não aquilo que você quer. Bora começar essa caminhada?